Olá, pessoal! Eu sou Laura Perucchi e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Lembrando que para comentar esse ou qualquer outro episódio, é só me mandar uma mensagem pelo Instagram, Laura_Perucchi, ou pelo Instagram do podcast, letstalk.newyork. E vocês já sabem, eu sempre peço para vocês deixarem um review pra gente lá na Apple Podcasts, para quem tem iPhone. E quem não tem, vai no Spotify e dá 5 estrelinhas pra gente lá também. E, pra quem não sabe, o Spotify também tem versão em vídeo agora. E eu estou colocando todos os podcasts em vídeo. Então, se você só ligou aí no Spotify e deixou o áudio tocando, saiba que também dá pra ver o videozinho no Spotify. No episódio de hoje, eu recebo a Débora Porro. A Débora mora em Londres com o marido e ela trabalha com limpeza na construção civil, uma área predominantemente masculina. E eu sei que vocês devem estar curiosos a respeito do trabalho da Débora, mas tem mais. Antes da mudança para Londres, a Débora teve 2 tentativas frustradas de morar fora, uma envolvendo a au pair e outra envolvendo a Austrália. Mas ela vai contar mais isso no episódio de hoje, então ela tá aqui para falar da trajetória dela, das escolhas que levaram ela até Londres, dos trabalhos que ela já fez em Londres, porque ela já fez um pouco de tudo, e também de como que é atuar nessa área da construção sendo mulher. Débora, seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui contando a tua história no podcast. Muito obrigada, Laura. É um prazer estar aqui. E saiba que você, seus convidados, sempre são minha companhia enquanto eu estou lá na obra, limpando e trabalhando, viu? Vocês estão lá juntos comigo. Que bacana! Muito bom saber. Agora tu vai poder te escutar. Verdade, vai ser muito bom ouvir a minha própria história enquanto eu estou trabalhando. Então me conta, Débora, tu é formada em administração e ciências contábeis. Tu sempre teve sonho de morar fora? Porque tu me falou que tu tentou fazer au pair aos 19 anos, mas depois tu desistiu. Conta um pouquinho dessa parte de morar fora, né, da tua vontade e do processo de au pair. E por que, mulher? Por que tu desistiu de ir para os Estados Unidos? Vamos lá. Eu sempre tive a vontade de morar fora, desde criança, assim, 7 anos de idade, eu já pensava nisso. Eu assistia muito filme, eu gostava muito, né, enfim, tudo que a gente via na televisão. E nós, né, estando no Brasil, nós somos muito influenciados pelos Estados Unidos, aquela cultura americana, então eu tinha aquele sonho. A minha mãe sempre alimentou o meu sonho, apesar de a gente não ter condições. Ela falava, filha, vai mesmo, um dia você vai lá. E ela me deu de presente um globo, aqueles globos assim que a gente coloca em mesinha, né? Coloquei na minha escrivaninha lá, que eu fazia liçãozinha de casa, essas coisas. Sim. E eu ficava olhando aquele globo e eu falava, eu vou conhecer aqui, eu vou conhecer ali. Aí quando chegou essa fase de 19 anos, eu já estava na faculdade, eu já tinha estudado um pouco de inglês. E aí eu conheci uma menina na universidade lá que tinha feito au pair. E eu falei, pronto, chegou minha hora, é agora, vou fazer o programa de au pair. Cheguei aí até a agência, fiz todo o processo, era para os Estados Unidos, né, que sempre foi o meu sonho. E cheguei até a conversar com algumas famílias. No momento que uma família falou pra mim, Débora, nós queremos fechar o match, você vem pra cá? Eu tenho, né, 2 irmãos mais novos. Na época, o meu irmão disse que tinha uns 5 aninhos, a minha irmã tinha uns 3, 2, era bem pequenininha mesmo. Vendo aquelas criancinhas lá no Skype, né? Eu pensei, nossa, eu vou sair daqui e vou fazer o programa de au pair 1, 2 anos que seja, pra cuidar dessas crianças que eu estou vendo por vídeo e vou deixar os meus irmãos aqui. Durante todo o processo, né, porque levam meses, eu não pensei nisso, parecia que era uma coisa muito distante. Mas a partir do momento que a família falou, você vem, e eu olhei pra minha irmãzinha, assim, toda fofa, eu falei, eu vou perder essa fase deles. Hoje, a gente consegue conversar por WhatsApp, ela já é uma adolescente, é muito diferente. Mas na época eu fiquei pensando nisso, sabe? Que eu iria perder essa fase dos meus irmãos. Então foi por isso que eu desisti. Não imaginei que fosse por isso não, mas achei um motivo bem bonito, pra te falar a verdade. E eu acho que quando a gente é irmão mais velho, a gente tem um pouquinho de instinto maternal, né? Com os irmãos, porque eu tenho 2 irmãos. A minha irmã é quase da minha idade, já 3 anos mais nova. Mas quando minha mãe teve o meu irmão mais novo, eu tinha 11 anos. E eu cuidei dele também, assim, enfim. Então, tu não se arrepende disso? Tu não chegou não depois, assim? Hoje eu acredito que não, mas depois, assim, rolou algum arrependimento ou não?
Então você me entende muito, né? Porque quando meu irmão nasceu, eu tinha 12 para 13, a minha irmã já tinha 16, então eu já era uma moça, ajudei muito a cuidar deles. Tenho isso mesmo. Por uma fase eu fiquei meio chateada, mas assim, eu nunca fui de ficar me lamentando, sabe? Por nada. Falei, não foi, não era pra ser, e bola pra frente. Eu vou falar pra você que eu me arrependi quando eu cheguei aqui em Londres e o bicho começou a pegar na parte do inglês. Aí eu falava, nossa, se eu tivesse feito au pair, hoje eu estaria muito melhor nessa parte. Mas só nisso, sabe? Não de ficar me lamentando pelo que aconteceu. Isso foi com 19, né? Aí com 26 anos, tu teve outra tentativa. Isso já foi em outra fase da tua vida, com o teu marido. Conta um pouco de como que vocês tiveram essa ideia, da escolha do país. Se era uma vontade dos dois, como que surgiu esse plano? Tá, então, aí passou isso, comecei a namorar, casei, terminei a faculdade, fiz outra faculdade, a vida seguiu. E aí, o meu marido, ele nunca pensou sobre isso. Pra ele era algo fora da nossa realidade. Ele falava, imagina, morar fora é só coisa de rico, esse tipo de coisa. E aí, eu falei pra ele, tudo bem, a gente pode viajar. Viajar, ele topava. Então, a gente falava, vamos trabalhar o ano todo pra gente conseguir juntar um dinheirinho e conhecer os Estados Unidos. Então, esse era o nosso plano. E aí, uma vez, foi em abril de 2017, uma prima da minha mãe, ela foi morar nos Estados Unidos, porque o marido dela foi transferido pelo trabalho. E aí, o pai dela tava lá contando pra gente, né, naquele almoço de domingo. E aí, ele falou, por que vocês não fazem um intercâmbio de casal, né? Tem vários casais fazendo agora, vocês são jovens, tão novos, tem Canadá, tem várias possibilidades. E aí, eu não tinha parado pra pensar nisso, assim. Daí, me despertou, né? Voltou todo aquele sonho que eu tinha, que tava adormecido dentro de mim, voltou. E tu já tinha viajado pra fora, Débora? Não. Nesse ponto? Mais longe que eu fui da minha casa, né? Que eu sou de Campinas, São Paulo, foi pro Rio de Janeiro. E Minas Gerais, só. Nunca tinha saído do Brasil. E meu marido também não. Aí eu falei pra ele, comecei a conversar, falar quais eram os pontos positivos. E comecei a mostrar pra ele que era possível. E foi muito bom, ele não foi resistente. Ele falou, nossa, dá pra gente fazer. Eu falei, dá, tem essa agência, a gente consegue pagar parcelado. Aí ele falou, dá pra gente ir estudar e trabalhar? Eu falei, sim, tem alguns países que sim. Porque não dava pra gente ficar 6 meses sem trabalhar, né? Pelas nossas condições financeiras. E aí ele falou, então tá bom, então vamos ver o que é preciso, a gente vai correr atrás disso. Como que vocês chegaram na Austrália? Então, a primeira opção do pessoal que quer trabalhar e estudar inglês é a Irlanda, né? Tava uma época, um boom de Irlanda, isso foi em 2017. Estados Unidos, que era o meu sonho, não tinha como, porque eu precisava estudar inglês, então já foi descartado ali. Mas sabe quando você olha pra Irlanda e não despertou? Assim, aquela vontade. E aí apareceu a Austrália e não tem como, né? Você não se apaixonar pela Austrália, pelas fotos, pelo conteúdo que a gente vê. E aí ele falou, nossa, calor, ele não é muito do frio. Então ele falou, calor, vamos lá, pode ser. Eu acho que a Austrália, ela seria até mais popular se ela fosse mais perto. Cara, se ela fosse mais perto, que eu acho que muita gente já descarta pela distância, né? Porque todo mundo fala que é meio que o Brasil que deu certo lá, né? É, verdade. Então, não tem como, assim. A gente falou, então fomos em agências, fizemos pesquisas. E aí, decidimos que iríamos mesmo. E aí, começamos a juntar o dinheiro. Fechamos o pacote, fomos pagando aos poucos, né? Então, demoramos 1 ano pra conseguir pagar todo o intercâmbio. Porque é bem caro pra Austrália, né? É o dobro, assim, do que você ir pra Irlanda ou pra outros países. E isso, quando tu fala em pagar… Tu fala em passagem, curso e hospedagem? O que vocês pagaram? Só pra gente também dar uma noção pra quem tá ouvindo. Porque eu achei bem interessante isso do teu marido falar que é coisa de rico. Porque tem muita gente até hoje que acha que não dá, né? E às vezes dá e a pessoa não sabe. Então, nesse 1 ano que vocês pagaram, o que vocês estavam pagando, assim? Sim, era o curso na escola, 1 mês de acomodação. Aí juntamos o dinheiro da passagem, porque a gente ia comprar depois, né? E o visto. Foi isso que a gente pagou aí durante 1 ano. E, assim, quando a gente chegou na agência, a gente viu o valor, a gente assustou e falou, nossa, é muito dinheiro. Mas é aquilo, é isso que a gente quer? Então a gente vai correr atrás e a gente vai conseguir. Então a gente sempre foi assim, sabe? A gente é muito parceiro nisso.
A gente trabalhou muito, Laura, muito mesmo. Então, foi um ano que a gente abriu mão de muita coisa. E tem gente que às vezes não sabe, né? Vê a gente aqui fora, não imagina tudo que a gente passou. Então, Sim. era trabalho em cima de trabalho. Eu trabalhava em uma escola como professora no colégio técnico de administração. Então, eu peguei turma manhã, tarde, noite e sábado até meio-dia. Nós não íamos para aniversários de amigos, para happy hour, baladinha, que a gente gosta, a gente não ia. A gente ficou um ano dedicado para juntar dinheiro. Porque, né, nós precisamos fazer isso para o nosso sonho conseguir ser realizado. Sim. E aí, ele também trabalhava bastante. E eu lembro quando a gente começou esse processo em maio. Quando foi fevereiro do outro ano, tava quase acabando, a gente já tava esgotado nisso. E foi carnaval, aquele calor, a gente adora carnaval, festa. E a gente dentro de casa. Daí um olhou pra cara do outro, assim, sabe? E pensamos, nossa, será que vai valer a pena tudo isso que a gente tá fazendo? Mas vamos lá, tá quase, tá quase, tá na cara do gol, né? E aí o gol, né, o goleiro não deixou entrar esse gol aí da Austrália. Como que foi esse negócio de visto negado? Teve alguma explicação? E como é que vocês receberam isso, cara? Deve ter sido… Se prepararam por um ano, vocês queriam isso e queria toda aquela expectativa pra depois… Nossa, foi um balde de água fria real, água com gelo, assim. O meu marido, ele é mais pé no chão. Então, ele falava, ó, tem a possibilidade do nosso visto ser negado. Você tem que pensar em outras coisas. E eu, não. Eu sou super otimista. Não, eu já me via lá na Austrália com cangurus. O visto não vai ser negado e tal. Então, pra mim, o choque foi muito maior. Pra ele, foi tipo assim, eu sabia que poderia acontecer, né? Porque a agência fala, não é 100% de certeza. Veio uma carta, eles mandam uma carta e a pessoa da agência liga para explicar um pouco mais sobre a carta. Foi numa época que estava tendo greve dos caminhoneiros no Brasil, foi aquela que parou tudo, foi notícia no mundo todo. E na carta eles falavam que o nosso país estava em crise financeira, econômica, política, que nós éramos um casal jovem, não tínhamos filho, não tínhamos vínculos no Brasil e que eles estavam achando que pelo nosso perfil nós iríamos para lá para tentar ficar com um visto de residente, tentar esse tipo de coisa. E não apenas como estudante genuíno. E aí eles dizem que a gente poderia reaplicar. Mas, provavelmente, né, teria o mesmo resultado, porque a nossa vida não tinha mudado nada nesse período. E aí, quanto tempo demorou pra te superar essa frustração, Débora? Até que foi rápido. Como eu te falei, eu não gosto de ficar sofrendo. Eu falo, bom, bola pra frente, não deu Austrália. E acho que vamos colocar aí uma semana, que eu fiquei meio tristinha, assim. Vou ficar me lamentando o resto da vida. A Austrália que não me quis. Vamos pra outro lugar que me queira. Ela tá perdendo. Mas na questão, assim, prática financeira, vocês perderam o montante do visto apenas e taxa de agência, penso eu? Isso, o resto vocês foi tiveram só de isso. volta? Sim, não foi um valor tão alto, né? Foi só a taxa do visto e a agência mesmo. Então, tivemos um bom dinheiro de volta. Vocês decidiram, então, partir pro plano… O teu plano C e o plano B com o teu marido, né? Porque tu já tava no teu plano C. Qual foi o teu plano C? Então, na verdade, o meu plano C era assim: vamos pegar esse dinheiro e ficar 40 dias na Europa viajando. Eu juntei esse dinheiro, eu trabalhei tanto para viajar, ter experiências de viagem. Eu não vou pegar esse dinheiro, dar entrada no apartamento, comprar um terreno, que seja, e ficar aqui no Brasil. Era uma coisa mais racional, né, de se fazer, vamos colocar assim, mas não era o que eu queria. Aí meu marido falou, não, Débora, imagina, a gente não vai gastar esse dinheiro assim, não. Viajar é muito bom, mas a gente tem que pensar em algo para o nosso futuro. Aí pesquisamos Malta. Na época, estava começando lá um visto de estudante com trabalho, mas ainda poucas pessoas tinham conseguido, era uma coisa muito nova, a gente ficou um pouco com medo. Sim. E aí pensamos na Irlanda de novo, mas é algo que não batia e tem todo o motivo do porquê. E eu tava um dia lá, mexendo no Facebook, tinha passado, acho que umas 2 semanas do nosso visto negado. E aí, uma prima do meu marido, uma prima assim, distante, prima da mãe dele, de 2º grau, Sim. que mora em outro estado, que a gente nunca nem viu pessoalmente, colocou um TBT. Então, era quinta-feira lá, colocou uma foto, ela com o passaporte italiano. E aí, eu falei, gente, é o mesmo sobrenome que o seu, será que você tem direito? E você acredita que nem ele, nem o pessoal próximo da família dele não sabia dessa possibilidade? Uma vez, a gente conversando em coisa de família, falaram, porque eu ia perguntar isso pelo realmente nome? antes. Não pelo nome, mas porque eu ia perguntar por que vocês foram pra Austrália se vocês tinham o direito à cidadania italiana, né? Então, vocês porque, nem sabiam. Não, é algo que tem horas que eu penso, gente, como que a gente não sabia disso? Assim, em festa de família, uma vez conversando, falaram, o meu avô gostava de cantar música italiana, acho que tem alguma coisa com italiano. Daí outra pessoa falou, não, acho que era da Espanha. Muito superficial.
E quando Sim. você ouve falar de cidadania italiana, o que as pessoas falam? É caro, é burocrático, é muito difícil de conseguir. E Sim. quando eu vi aquilo, eu falei, vou mandar uma mensagem pra ela. Mandei a mensagem pra ela, se chama Aline, foi um anjo na nossa vida. Conversou com a gente, explicou, falou sim, é pelo Puorro. Então ela mandou um e-mail explicando tudo que ela fez sozinha, ela já falava italiano. Mandou pra gente uma cópia da certidão do italiano, que é uma coisa das mais difíceis de conseguir. Sim, E sim. dali pro bisavô, pro avô e pra mãe dele foi fácil da gente conseguir. Isso, ele foi pegando nos cartórios, assim, por e-mail, por telefone. Tipo, em uma semana a gente tava com todos os documentos. Gente, muito Sério, rápido! Muito rápido. O mais difícil seria o italiano, né? Que elas demoraram mais pra conseguir, já tinham. E aí foi indo ali, foi muito rápido. E aí eu falei, gente, foi por isso que foi negado. Porque se a gente tivesse ido pra Austrália, a gente ia ficar lá 6, 7 meses. Ia ter que gastar muito mais dinheiro para renovar o visto. A gente talvez nem ia saber dessa questão da cidadania. Ou talvez ia, mas já ia ter gastado dinheiro. Faz muito sentido. Eu acredito muito nessas coisas. Que às vezes as coisas acontecem por alguma razão. Que algo dá errado e lá na frente tu entende por quê. Também na hora que é pra dar certo… Quem tá escutando que já fez cidadania italiana, eu já fiz também. Foi uma dor de cabeça, assim, sabe? Pra conseguir documento. Então, assim, vocês foram muito, muito sortudos. Pelo menos alguma coisa tinha que dar certo, né, Débora? Sim. E outra coisa também que eu penso, se a gente soubesse da cidadania antes de saber do intercâmbio, antes de juntar o dinheiro, tudo, a gente ia pensar, é caro mesmo. Porque quando, né, é aquilo de você ver o valor e falar, nossa, tudo isso. Mas como a gente tava com o dinheiro em mãos, que a gente conseguiu, era o momento. Então a gente falou, bom, então a gente teve a negativa no final, acho que foi no meio de junho de 2018. Aí a gente correu atrás dos documentos, tradução, fomos atrás de assessoria. E em setembro, no comecinho de setembro, o Renan já estava lá na Itália. Então foi uma coisa muito rápida. Sim, porque vocês fizeram aquele processo que tu vai pra Itália pra tirar, que é bem mais rápido do que esperar no Brasil, né? Tá, e aí deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês viram pra tirar essa cidadania… Vocês já fizeram um plano, tipo, o que vamos fazer com esse passaporte, uma vez que a gente tiver ele O passaporte eu digo, o reconhecimento da cidadania. Vocês, a partir do momento que vocês decidiram, tá bom, a gente vai atrás disso. Vocês também fizeram um plano do tipo, o que vamos fazer com isso? Fizemos, mas assim… A gente ficou 1 ano estudando na Austrália. E a gente teve o quê? Nem 3 meses para estudar possibilidades da Europa, né? Vamos colocar assim. Então, inicialmente vamos pegar essa cidadania, conseguindo, nossa, uma grande vitória. Vamos ficar um período na Itália, ver como que é, sentir a vida na Itália. E depois, caso não dê, aí a gente vai procurar outro país da Europa. Então, a gente não saiu pensando em Londres. Sim, não. E aí vocês foram pra Itália, vocês, né, depois que deu tudo certo, vocês ficaram quanto tempo lá? Tá, daí ele foi em setembro, eu fui em dezembro, né? Foi 3 meses depois que a gente ficou com medo, demora, né? O processo e tudo mais. Então, quando eu fui, a cidadania dele ficou pronta. E aí, começou a saga, né? Da vida real morando na Itália. Fomos dar entrada na minha documentação, que é uma novela à parte. Demorou 8 meses pra ficar pronto. E enquanto isso, ele foi trabalhando, a gente tava morando lá, enfim, gente. E assim, foi uma fase muito difícil, muitos desafios, porque lá é tudo muito burocrático, tudo é mais difícil. Parece que você tá pedindo um favor em tudo que você vai fazer lá. Mas estávamos lá, né? Então, vamos tentando. Mas foi bom, porque a gente teve essa vivência de Itália, teve essa experiência. Porque a maioria das pessoas pega o passaporte e já vai embora, né? E pelo menos a gente teve essa experiência, a gente sentiu na pele e viu como que foi. Sim, vocês ficaram quanto tempo no total na Itália? Eu fiquei 10 meses e ele ficou 1 ano e 1 mês. Foi bastante tempo. Até que foi bastante, a gente até que insistiu, entendeu? Sim! E aí, o que foi, assim, o turning point pra vocês decidirem, tipo, Itália não vai rolar, não, vamos ter que ir pra outro lugar? Bom, assim, enquanto meu documento não estava pronto, eu ficava naquela esperança. Quando meu documento estiver pronto, eu vou conseguir um trabalho, as coisas vão melhorar. A eterna saga do imigrante, né? Quando o meu documento sair, quando a minha autorização sair, quando o meu visto sair, quando o meu green card sair. Nossa senhora, sim. Todo mundo, né? Quem nunca? E esse quando nunca chega, e quando chega, pra gente, pelo menos, não mudou nada. Por quê? Eu sempre trabalhei, desde sempre, assim. E querendo ou não, o salário na Itália é baixo. Então, meu marido tinha que ter 3 empregos. Coitado. Mais do que o pai do Cris. Coitado. Pra conseguir ali, né, bancar a gente e tudo mais. Eu procurei trabalho, porque lá é assim também. Cada órgão fala uma coisa. Então, a Questura, que é o órgão federal, falava, você pode trabalhar.
O Comune, que é a prefeitura, falava, não, você não pode. Aí eu falei, vou tentar. Ia na agência de emprego, fazia entrevista, pegava ônibus, ia pra tal lugar. Aí tá, deu certo. A hora que ia entregar meus documentos, não, com esse protocolo você não pode. Consegui um trabalho, trabalhei uma semana. E no fim dessa semana, a mulher falou, olha, era só um teste. E com esse documento seu, você não pode trabalhar, então eu não vou te pagar. Então eu trabalhei uma semana, eu paguei, né, pra trabalhar, porque eu pagava o transporte público, ela não me pagou. Aí eu falei, gente, eu não vou mais ficar passando por isso, porque só tô me estressando, não tô tendo retorno. E também aconteceram algumas coisas bem chatas, que eu nunca contei em rede social nenhuma. Então, inédito aqui pra você. Ai, adoro exclusividade. Ele tinha um site lá, muito famoso, de anúncios, de vendas, de coisas, de vagas mesmo. E eu coloquei anúncios lá, que eu estava procurando um trabalho como babá, como limpeza, o que fosse. E, infelizmente, muitos homens ligavam com outras intenções, se é que você me entende. Entendo. Então, eu recebi mais de 5, 10 ligações, assim. Então, eles ligavam de número privado, italianos. Eu tenho um filho. Se você quiser trabalhar como babá, eu te pago tanto a hora. Mas se você quiser fazer outro tipo de coisa, eu te pago tanto. Você imagina, toda vez que meu telefone tocava, eu já entrava em desespero. Sabe? Foi uma coisa que, assim, fiquei muito… Me sentia mal, assim, eu chorei, sabe? Tipo, gente, por que isso tá acontecendo comigo? Nossa, meu marido ficou super bravo. Tu conseguia responder essas pessoas? Ou olha, o choque era tão grande que tu ficava tipo… não? Na primeira vez eu fiquei, gente, eu não tô entendendo o que esse cara tá falando. Será que é isso, sabe? Eu não conseguia acreditar. Depois, eu ficava muda e desligava. Daí teve um dia que eu já comecei a xingar. Já aprendi a xingar em italiano, já xingava. Falava, você acha que o quê? Sabe? Aí depois meu marido pegava o telefone e xingava também. Foi uma coisa bem pesada, assim. E não era um anúncio que dava a entender que era isso, sabe? Isso que eu fiquei mais chateada. E as pessoas, pelo anúncio, elas sabiam… Dava pra saber que tu era brasileira? Então, no começo, eu tinha cometido… eu vou falar esse erro, né? Porque estava lá, brasileira. Depois eu tirei. Mas é porque eu não fazia ideia. E depois eu tirei. E com esse nome, que poderia ser uma pessoa italiana, né? Já conversei com várias meninas que aconteceu isso também. De serem abordadas até na rua. Ainda tem gente que se dá o trabalho de comentar… Ai, que mulher é tudo fácil. No mundo inteiro é muito fácil ser mulher. Com certeza. Então foi bem frustrante. E uma vez até chegou de querer marcar uma entrevista bem no começo. Aí meu marido falou, você vai marcar e eu vou junto com você. Aí a gente foi, só que ele ficou meio atrás, assim. E aí primeiro ele falou que queria me encontrar na frente da estação de trem. Não era pra ir no local onde trabalhava, já era estranho. Mas meu marido falou, a gente vai, porque vamos ver o que vai acontecer. Aí chegou lá, ele já veio todo assim pra cima de mim. Era um homem italiano, bem mais velho. Já veio meio assim, eu já me afastei. Aí meu marido já veio. Aí eu falei, então eu sou o marido dela, sabe? Daí eles mudam, né? Quando tem um homem. Isso que dá revolta também. Aí ele já mudou. Daí ele falou, sabe o que é? Porque o restaurante ainda não abriu. Quando abrir eu te ligo. Virou as costas e sumiu. Nunca mais te ligou, obviamente. Nunca mais. Olha que perigoso se eu tivesse ido dentro de um escritório. Que talvez poderia ter acontecido, né? Nossa. Então é bom pra deixar o alerta, né? Porque sendo mulher, nunca dá pra gente baixar a guarda e não desconfiar das coisas. Todo mundo, com certeza, tem uma história de assédio ou algo similar pra compartilhar, ou no Brasil ou fora. Infelizmente, essa é a nossa realidade, né? Espero que, sei lá, daqui a uns 100 anos isso mude. Mude né? Porque, nossa, não é fácil. Como que daí vocês, então, decidiram sair da Itália, né? Tu passou por burocracia de documento, dificuldade para encontrar emprego. Como é que vocês decidiram, tipo, tá bom, não vai ser mais Itália? E como foi a escolha por Londres? Vocês mudaram antes de sair o Brexit, eu imagino. Sim. Então, aí quando o documento chegou, enfim… eu consegui um trabalho, mas era 18 horas por semana, pagando o mínimo do mínimo. Tipo, era muito pouco. Daí a gente conversou, falou, não dá mais pra ficar aqui. Ou a gente vai voltar pro Brasil ou vamos pra trás de outro país, porque não dá. Aí a gente começou a pesquisar as possibilidades. Logo de cara, quando você pesquisa lugares pra que consegue trabalho, né? Enfim, vem Londres disparado na pesquisa. E tinha essa questão do Brexit, né? Que o Reino Unido ia sair da União Europeia. Tava dentro do prazo ainda. Eu até quis pesquisar um pouquinho mais de outros lugares, mas aí tudo batia pra gente vir pra cá. Então, eu falei, tá, mas eu vou ver se tem como eu fazer um documento já aqui na Itália pra chegar lá já trabalhando. E tinha esse documento, o Family Permit, mas eu falei, eu vou fazer isso, vai dar certo.
Aí fiz tudo sozinha, a gente foi lá em Roma, deixamos o passaporte lá. E aí depois de 21 dias, já veio o passaporte com o meu visto. E aí esse visto era de esposa, né, de europeu. Poderia chegar aqui, na imigração já foi bem tranquilo, porque só mostrar o visto já podia entrar. Sim. E podia chegar trabalhando também. Ele tinha uma duração de 6 meses. Mas aí, estando aqui, eu já poderia aplicar pro próximo visto, que é o que eu tenho hoje, que é de 5 anos. E como foi o começo de vocês? Como foi o começo da vida de vocês em Londres? Tu falou pra mim que trabalhou com cozinha, trabalhou com faxina, trabalhou em pet shop, com delivery, trabalhou como professora. Tudo isso em um período de quanto tempo? Faz 2 anos e 8 meses que nós estamos aqui. Menina! E aí trabalhou com tudo isso até chegar na limpeza da construção civil. Mas antes da gente falar disso, conta como é que foi o começo de vocês. E tu acha que o fato... Porque morar fora é sempre uma caixinha de surpresas, né? Muito diferente do Brasil, tem um período de adaptação. Tu acha que o período de vocês na Itália, tipo, já ajudou a amenizar os impactos de uma nova vida, na nova vida em Londres? Já ajudou bastante. Porque aquele impacto principal, o primeiro, apesar da Itália ser muito diferente daqui, já foi quebrada lá, uma boa parte. Então, a gente já estava um pouco mais, né, experiente para chegar aqui e não ter aquele impacto tão grande. Então, isso ajudou sim. Tudo eu acho que é válido, tudo foi como experiência. E aí, quando chegamos aqui, já tínhamos, né, um pouco mais de experiência, saber como que é o mundo fora do Brasil. Eu nem digo fora do Brasil, Laura, fora de Campinas. A gente vivia numa bolha muito pequenininha. Então, pessoas mesmo de outros estados, a gente foi conhecer aqui. Nossa, então é um boom muito grande, né? E é muito bom quando nós dois estamos alinhados, assim, isso fez a total diferença. Uma coisa que a gente conversou antes de vir pra cá foi: um nunca vai falar pro outro se alguma coisa der errado, isso foi culpa sua. Porque, sabe, isso eu via que casais chegavam até a se separar, coisas bem sérias, porque um ficava jogando na cara do outro. Então isso a gente já combinou lá atrás. Dava Sim. alguma coisa errada, tipo... fazer o quê, amor? Bola pra frente. E um apoiando o outro. Então, isso fez total diferença. E aí, chegando em Londres, assim, tudo foi dando certo. Eu juro pra você. E aí, eu falei, é um sinal do universo que é pra gente ficar aqui. Então, assim, o que eu digo dar certo, né? Chegamos aqui numa terça-feira. Na quinta-feira, a gente conseguiu alugar um quarto. Que já é uma coisa, né? Foi muito rápido. Num bairro super legal. Na sexta-feira, eu já consegui um trabalho. Fui fazer uma limpeza num Airbnb. E terminando o trabalho, a mulher já me pagou. No mesmo momento, ali, já transferindo pra mim. Já conseguimos abrir conta no banco digital. No primeiro dia, o cartão chegou super rápido. E aí, já podia usar o cartão contactless. Ou até o Apple Pay, né? Coisas que na Itália... é tudo muito mais prático aqui. Aí, no sábado, o meu marido começou a trabalhar em um restaurante brasileiro. Ele não falava nada de inglês. Nada. Então, ele falou, bom, vamos atrás dos brasileiros, né? Pra começar. E aí, já começou, aí ele falou de mim, e no domingo eu comecei lá. Então, assim, pra mim, o dar certo da primeira semana foi tudo isso que aconteceu. E, Débora, a gente não vai entrar em cada um dos seus trabalhos, mas assim, não sei se tem alguma coisa que tu queira falar especialmente de algum deles, ou por que tu não ficou neles, e o que te levou a chegar na limpeza da construção civil? Tipo, que como tu falou pra mim, uma área totalmente onde homens predominam, né? E que eu acho que talvez nenhuma mulher iria pensar nisso. Então, conta pra gente quais foram os caminhos que te levaram até chegar nesse trabalho e por que os outros não deram certo, assim, se tu puder dar uma pincelada. Primeira coisa, assim, é que eu nunca fui de ficar acomodada. Você percebeu aí, né? Sempre tô ali pensando em melhorar a situação. E quando a gente tava no restaurante, nós ficamos 5 meses trabalhando lá, nós dois juntos. Trabalhar muito, fim de semana, tinha segunda-feira de folga. Então, no começo, beleza, era isso que a gente queria, trabalho, ganhando em Libra, né? Quando veio a pandemia, a gente teve que ficar em casa, né? Tudo parou, a gente ficou recebendo em casa, o governo daqui teve todo esse suporte e beleza. Só que aí, eu comecei a pensar, todo mundo repensou sua vida, né, na pandemia. E aí eu falei pra ele, olha, eu não quero mais trabalhar final de semana do jeito que a gente tá trabalhando. Porque a gente não tá conseguindo viver Londres. Eu quero passear, eu quero bater perna, quero ver as coisas. Eu tô morta de cansada, eu quero dormir. Então, quando as coisas voltarem, eu não vou continuar no restaurante. Então, foi isso que eu decidi. E aí, já comecei a procurar trabalho. E aqui, nossa, é muito fácil de conseguir, né? Principalmente antes do Brexit, né? Tava tudo muito mais simples. Aí, já consegui outro trabalho de segunda a sexta. Então, a primeira coisa foi isso. Não vim com o objetivo de trabalhar na minha área, esse tipo de coisa. Eu queria trabalhar, ganhar meu dinheiro e, enfim...
Eu ia te Aí eu perguntar consegui. isso, se tu tinha algum objetivo de trabalhar na tua área. Então, tipo, tava descartado, tu queria fazer outras coisas. Sim, queria fazer outras coisas, até porque já até fiz entrevistas para trabalhar em escritório, coisas assim administrativas, e o salário inicial é bem menor do que da limpeza, por exemplo. E meu foco agora não é carreira, então não nem me abalou, entendeu? Nem tô pensando Entendi. nisso. O teu Claro, né? mindset era ganhar dinheiro. Isso, exatamente. Então, bora pra faxina de segunda a sexta. Já melhorou, né? Já tenho final de semana livre, meu salário é maior. Eu via novas oportunidades. Ah, aqui tá muito cansativo, lá vai pagar um pouco mais. Até que eu conheci a Suelen, uma grande amiga que eu tenho aqui, que ela já trabalhava na construção civil, ela e o marido dela. Desde o primeiro papo assim que a gente teve, ela já falou: vem pra construção civil. Paga muito mais do que outro tipo de limpeza e tem espaço pra mulher. E é a mesma coisa que todo mundo pensa: mulher na construção civil, vou fazer o quê, né? E aí eu falei: gente, interessante. E o salário é melhor, de segunda a sexta também. Aí eu falei: Sim. pronto, vou tentar, por que não? E aí, faz quanto tempo que tu tá trabalhando com isso? Oh, já faz 1 ano e meio. Porque nesse meio tempo, às vezes, eu peguei primeiro uma obra que era só meio período, então eu fiquei fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Tipo, a obra e delivery, entendeu? Fui intercalando, assim. Mas Sim. que eu entrei mesmo já faz 1 ano e meio. Tu diria que é o trabalho que tu ficou mais tempo aí em Londres? Dentro desse período que vocês estão aí? Sim, então fiquei mais tempo. Já mudei, assim, de sites, né? Que chamam aqui já mudei do local da obra. Sim, Mas sim. é o que eu tô mais tempo. E conta pra gente o que que tu faz? O que que é um trabalho de limpeza na construção civil? Tem 2 tipos e eu já fiz os dois, mas o que eu estou atualmente é que é chamado de welfare, que é você limpar a parte de bem-estar da obra. Então tem a obra lá gigante acontecendo e tem uma parte onde ficam os funcionários do escritório. Então tem o escritório, tem o banheiro, tem a cantina, tem um lugar que o pessoal se troca, né? Esse cantinho ali no pertinho ali da obra. Então eu limpo isso. Eu não vou lá no meio da obra junto com os peões e tudo mais. Então, Tá. esse é o trabalho que eu faço, né, atualmente, que eu acho que é muito melhor, porque é muito menos cansativo. Uma coisa que muitas meninas que estão saindo de limpeza de casa, por exemplo, ou de hotel e indo para a obra, é o quê? Não tem aquela pressão, Laura. Você imagina, é uma obra. O gerente não vai passar lá e falar para você: olha, isso aqui tem pó. Porque o tempo todo tem gente andando por ali. É óbvio que vai ter um pó aqui, um pó ali. Então você limpa. É uma Não pode ter aquela manutenção. mania de limpeza. Isso. Aham. Não pode ser a louca da limpeza, senão a pessoa surta. Porque às vezes você acabou de limpar o escritório, o refeitório, alguém pisa com o pé de lama, de cimento, e você não vai ficar dando um chilique lá, né? Mas também não tem essa cobrança, sabe? Ah, tem que estar perfeito, tem que estar brilhando, isso e aquilo. Então é uma manutenção, coisas básicas do dia a dia. Limpa, recolhe lixo, coloca sabonete, papel higiênico. Tu não tá no meio da obra, mas eu imagino que no teu dia a dia tu lide, né? Tu encontre e veja, né, as pessoas que trabalham na obra. E acredito que a maioria sejam homens. Foi difícil no começo? Tipo, rolou assédio ou preconceito? Fala um pouco dessa parte, porque eu vi lá no teu Instagram que tu fala que tu desmistifica essa parte também. Então, conta mais pra gente dessa parte, que eu imagino que muitas mulheres, talvez, seria a primeira coisa que elas iriam pensar antes de aceitar um trabalho. Né? Quem é mulher sabe, né? Ter muito homem perto. Passar perto de uma obra é um convite para assédio, né? Então, como é que é estar todo dia nesse ambiente? Nossa, é muito bom falar sobre isso, porque muitas meninas me perguntam, né, sobre, é óbvio, coisas de mulheres que a gente entende. Mas, assim, uma coisa bem, bem legal que tem dentro da obra é a questão do respeito. O gerente já fala pra você: olha, seja bem-vinda, apresenta ali o lugar e fala: se qualquer coisa acontecer no sentido de assédio, você tem que me reportar imediatamente, porque a pessoa vai ser expulsa da obra. E já aconteceu com amigas minhas, não foi um assédio, assim, mas ela não se sentiu bem, reclamou, levou advertência. Ou o cara já chegou até ser expulso mesmo. Então tem isso, sabe, dentro da obra. Então eu acredito que inibe um pouco os funcionários, porque eles sabem que se eles fizerem alguma coisa, isso pode acontecer. Mas homem é homem, né? Em todo lugar do mundo, tem muitos imigrantes, tem algumas culturas que são mais machistas. Então, algumas coisas acontecem sim. Mas é isso, aconteceu qualquer coisa, você vai lá e fala pro gerente. Eu adotei uma tática que até algumas pessoas acham que, tipo,
nada a ver você ser assim, mas eu achei que é melhor. Então, eu sou uma pessoa super sorridente, simpática. Se você me encontrar na rua, eu sou uma pessoa. Dentro da obra, eu sou outra. Eu sou super séria. Eu não fico, sabe, tipo, dando conversa. Não converso. Tem gente que acha que até que eu nem falo inglês, depende, assim. Porque, sabe, eu não quero dar um motivo, não que seja motivo, eu não quero dar uma brecha para que isso possa acontecer. Então, eu já vi várias coisas acontecendo, a menina muito simpática, fica sorrindo. Aí o cara já acha que é outra intenção, né? E aí, brasileira, vem tudo aquilo. Então, eu fico super na minha, converso, assim, o essencial, né? Com o pessoal do escritório até converso mais. E eu percebi que isso é uma maneira de bloquear. Então, isso é legal e também de falar pra quem tiver, né? Pra entrar nessa área, é uma maneira que eu escolhi. Tem menina que fica conversando com todo mundo, que ganha chocolate, leva isso, leva aquilo. Mas eu preferi não ser assim. Ô, Débora, e outra coisa. Tu falou já, né, que o teu mindset quando chegou na Itália. Tu falou que o teu mindset Foi tanto quando lugar, chegou… né? Tanto lugar, menina. A menina que ia para os Estados Unidos, depois que ia para a Austrália, da Itália, Londres. Mas tu falou que quando vocês chegaram em Londres, o teu mindset não era, tipo, trabalhar na tua área. Era ganhar dinheiro. E eu sempre gosto de tocar nesse tópico, porque… precisa ser falado, existe muito estigma ao redor de vários trabalhos quando os brasileiros estão fora. Então, eu queria que tu compartilhasse um pouco, assim… Numa vez que tu decidiu, tipo, eu quero ganhar dinheiro e depois eu penso na minha carreira, tu ficou confortável com a tua situação? Pergunto isso por a gente saber que existe o estigma desses trabalhos que as pessoas fazem quando elas moram fora. E ainda mais tu numa obra. Então, assim… Tu é uma pessoa que tá 100% confortável com isso? E se não, como tu fez pra ficar? E se tu já teve que lidar com algum comentário, tipo… Com certeza não de pessoas aí, mas de pessoas que estão no Brasil e ficam sabendo e tal. Como é que tu lida? Conta um pouquinho pra gente. Eu aprendi a não ligar para a opinião dos outros, sabe? Isso foi uma coisa que fez total diferença na minha vida. Quando eu pensava na opinião de todo mundo, eu nunca fazia o que eu queria e não me sentia feliz como eu me sinto agora. Então, a primeira coisa foi, eu não vou ligar para a opinião de ninguém, assim, nesse sentido. Eu preciso saber qual é o meu objetivo. Então, meu objetivo é esse, eu estou conseguindo cumprir? Estou. Então, para mim, tá tudo bem. Então, ouvi, sim, muitas coisas. Ela é formada no Brasil, sai daqui pra lá limpar banheiro, esse tipo de coisa. Eu vi bastante, mas sabe, entrou por aqui, saiu por ali, é a minha vida, tô feliz assim, pago minhas contas, viajo. E, enfim, tô alinhada com o meu marido também, que é o mais importante, que é meu parceiro aqui, e pronto. E outra coisa, principalmente de quem mora no Brasil ainda, né? Quem tá aqui já entende um pouco mais isso, sabe como que é. Mas o que acontece eu decidi mostrar a minha vida real, tipo, trabalho na obra mesmo, pra não passar uma imagem romantizada ou uma imagem de tipo, morar no exterior é isso. Porque o que acontecia? Eu postava coisas nas redes sociais e o pessoal comentava, ai, que chique. Nossa, olha onde que ela tá. E daí eu comecei a pensar, falei, gente, será que eu tô passando essa imagem? Porque essa imagem, eu passeando no ponto turístico, eu indo viajar, é o quê? 5% da minha semana. Então, eu comecei a mostrar o meu trabalho. E aí, isso foi quebrando barreiras. Eu fui passar férias no Brasil agora, final do ano, e ninguém veio falar pra mim isso, sabe? Ai, que chique e tal. Porque a pessoa abre meus stories lá, ela vê eu trabalhando na obra, vê eu suja lá. Eu tô viajando aqui, fiz isso e passeei, conheci tal país. Mas você sabe que meu trabalho é esse, esse e esse. Então, ponto, sabe? Já ficou por isso. E o que as pessoas estão pensando, deixando de pensar e falar, eu tô bem tranquila em relação a isso, questão de carreira. Eu tô bem resolvida, sabe? Sim. Eu acho que é isso que importa, com certeza. Eu acho que tem toda a razão. E sobre o negócio da imagem na internet, é que ninguém para pra pensar que o que se compartilha nas redes sociais é, como você falou, 5%, 1% da tua vida. Ninguém tá vendo os corres, né? Que estão se passando. E a gente mesmo, quando a gente olha, ou a gente também se acha no direito de dar palpite na vida do outro, porque a gente viu um story de 15 segundos e a gente não sabe o contexto daquilo. Então é sempre bom lembrar, né? Tem um vídeo que eu amo no YouTube de um cara que… Eu acho que ele nem bota mais vídeo no YouTube. Mas ele morava na Alemanha. Ele tem um vídeo que tem não sei quantas mil visualizações, que se chama Morar na Europa é Chique.
E aí ele fala, tipo, é muito bom. E aí ele fala, tipo assim, tá me vendo aqui gravando vídeo, mas o varal de roupa tá aqui. Aí tu me vê comendo queijo, mas é porque o queijo custa 3 euros. Não é porque eu sou chique. Então, tipo, é outro estilo de vida, né? E também as pessoas elas têm que lembrar que a vida no exterior, ela é diferente da vida do turismo, né? Existe trabalho, existe rotina, vai de cada um escolher aquilo que vai ser importante. E aí, isso me leva pra pergunta que é assim, tu falou pra mim que desde criança sonhava em morar fora, né? E levou aí 26, 27 anos pra te realizar esse sonho. Não foi pro lugar onde tu tinha sonhado a primeira vez, mas tu realizou aquele sonho que tu sempre queria. O que tá sendo, foi ou está sendo como tu imaginava? O que foi igual, o que foi diferente do que tu imaginava? O que foi melhor, o que foi pior? Inicialmente, acho que aquele sonho, aquela ideia de criança, pré-adolescente, adolescente, é um mundo fora da realidade, né? Igual você falou, vida real, a gente tem que trabalhar e tudo mais. Pra pessoa que vem super iludida, só assiste vídeo no YouTube, preço do supermercado, a pessoa em loja chique, passeando, quando ela chega aqui, ela leva um baque. Aqui em Londres, a gente já viu muita gente que pega as coisas e vai embora. E fala, Deus me livre, Londres é ilusão, as pessoas falam. Londres é ilusão e tudo mais. Então, a gente não teve isso. Primeiro, a nossa vida no Brasil já era de muito trabalho, como eu te falei. A gente trabalhava manhã, tarde e noite. Meu marido já era motoboy. Ele não tem formação acadêmica, então ele fez um curso de instrumentação cirúrgica, trabalhou um pouco nessa área. Mas ele já era, como dizem aqui, né, da parte do trabalho braçal mesmo. Então, ele trabalhou com Uber, táxi, motoboy. Então, a nossa realidade já é diferente. Quando a gente chega aqui, a gente tá trabalhando bastante, igual a gente trabalhava no Brasil. Ele faz bastante delivery de moto também. É o que ele já fazia lá. Só que a gente recebe em Libra e o poder de compra aqui não dá nem pra se comparar com o Brasil, né? Pra gente, não foi sofrido. Não teve nem um dia da gente falar assim, meu Deus, como eu tô trabalhando, eu não aguento mais. Porque a gente já fazia isso no Brasil, mas a gente não tinha o retorno que a gente tem aqui. Então, eu vejo que muitas pessoas se frustram por conta disso. Também Sim. A gente já era casado, já pagava nosso aluguel, não dependia dos pais. Então, tem essa diferença, né? Eu sinto bastante aqui com as pessoas que eu vejo, que eu converso. Então, inicialmente, se eu viesse como adolescente, eu acho que eu ia ter um choque maior. Como eu já vim mais madura, já tinha minha própria vida, pagava minhas contas e tudo mais, não foi tão grande. E é óbvio, né? Quando a gente é adulta, já tem nossas contas pra pagar, a gente sabe. Chegando aqui, eu tenho que trabalhar. Então, não foi, assim, frustrante, nada... Meu Deus, que horror. Óbvio que tem algumas questões, a questão da língua, de adaptação, do frio. Mas isso é coisa que a gente vai lidando. E isso é muito importante que você falou. O turismo é totalmente diferente de morar. Não, gente, pelo amor de Deus, você vê um vídeo da pessoa passeando, aquilo é o turismo, é só o final de semana dela, né? Tem que pensar toda a questão do trabalho. E eu acho que hoje, com as redes sociais aí, nós temos que seguir pessoas que mostram isso, sabe? Que falam sobre o trabalho, falam das dificuldades, dos preconceitos. Porque aí você já vem um pouco mais preparado. Óbvio, né, que tudo pode acontecer na sua vida, cada experiência é uma experiência, mas não fique só na parte da ilusão, na parte do turismo. Sim. Tá sendo bom, sim, né? Só pra complementar, tá sendo bom, tô gostando bastante. Eu adoro morar aqui em Londres. A gente tá voltando agora a viajar também, que é um dos meus principais objetivos. Estou trabalhando bastante, Agora até que nem tanto, tô com um trabalho só, já tive época que eu tinha 3, quando eu tava também como professora aí. Mas tá tudo bem, meu objetivo está sendo alcançado. E vocês pretendem ficar em Londres a curto prazo? Sim. Nossa ideia nisso os próximos anos aí, eu ficar aqui em Londres mesmo. Tá, e pra gente dar um fechamento, Débora, quais foram os seus maiores aprendizados, assim? O que tu acha que tu mais aprendeu em toda essa tua jornada morando fora? O que mudou na Débora do Brasil pra Débora de Londres? Eu falo que quem me conheceu antes de vir pra cá, assim, nossa, eu sou quase outra Débora, assim, eu aprendi muita coisa. Primeiro, a questão da cultura, né, de sair da nossa bolha. Então, eu achava que o mundo era igual a Campinas. Gente, não é. Tanta coisa que a gente cresce achando que isso é o certo, né, entre aspas. Tem, nossa, pessoa que você conhece aqui de, sei lá, 13 países diferentes e cada um vai ser de uma maneira. Então, eu aprendi que o centro do meu mundo não é o centro do mundo geral, sabe? Então, eu me tornei uma pessoa muito mais humilde, muito mais disposta a aprender. A falar, nossa, eu não sei nada.
Tipo, eu aprendo, mas eu sinto que cada vez eu preciso aprender mais. Isso é muito bom, é uma experiência que realmente, assim… Falo que isso valeu muito a pena, sabe? De saber ouvir mais o outro, entender o lado dele. E querer saber, tipo, por que será que essa pessoa faz isso? Como será que é no país dela? Sabe? Entender isso, que às vezes a gente julga só. Nossa, essa pessoa faz tal coisa, mas… Acho que eu fiquei mais humana nesse sentido. Foi o meu principal aprendizado. E o segundo foi o quanto que eu consegui provar pra mim mesma, quanto que eu sou forte, quanto que eu consigo, quanto que eu posso. Porque eu passei por muitos desafios aqui que eu tive que eu mesma, e eu pensava, nossa, não vai dar. E eu consegui. Então, eu fico muito orgulhosa de mim mesma por conta disso, sabe? Uma dessas coisas, só uma coisa básica, assim, por exemplo, é a carteira de motorista. Que eu consegui tirar aqui na mão diferente, falando inglês. Pois é, a e mão eu dirijo diferente. Aqui. Nossa, menina, é muito louco. Mas assim, sabe? Não tem como não ficar feliz, né? Quando você consegue uma conquista dessa. Sim, eu concordo contigo. Morar fora é meio que zerar a vida, só que tu começa como adulto, né? E aí tem várias coisas que tu faz tudo de novo. E a carteira de motorista eu também fiz recente, não tem um ano que eu tirei a minha. E foi tão legal também. Tu tem um gostinho melhor, né? De tu conseguir as coisas… num outro lugar, que não é a tua língua e tudo mais. Então, parabéns. Bom. Obrigada, pra você também. Dirigir na outra mão, olha, não sei o que eu ia fazer, não. Não é fácil. E tu também queria conteúdo pra internet, né, Débora? Tu tem canal no YouTube e tu tem o teu Instagram, onde tu divide mais a tua vida, certo? Sim, tenho também o YouTube, o Instagram. Comecei lá na Itália e aí tinha bastante conteúdo de lá e agora eu tô fazendo daqui também. E também com as viagens, que agora estamos voltando, felizmente. Sim, então eu vou deixar na descrição do podcast o Instagram da Débora e lá tem o teu canal também, com certeza, né? Tem sim. Tá. Débora, eu quero te agradecer por tu ter escrito pra mim e tá aqui compartilhando a tua história. Adorei saber mais. Parabéns por toda a trajetória. Passa uma energia muito boa, assim, de quem vai lá, faz. E acho que é isso aí, pra inspirar as pessoas a irem atrás do que elas querem. E desejo muito mais viagens pra vocês e muito sucesso pela frente. Muito obrigada, muito obrigada. Eu fico muito feliz de participar realmente, como eu falei, saiu o vídeo novo lá no domingo, eu já coloco pra ouvir na segunda-feira enquanto tô lá limpando. É muito bom estar aqui pra compartilhar um pouco da minha história. Eu acho que todo mundo tem coisas pra contar, pra agregar e sempre pra aprender também, né? Então, obrigada pela oportunidade e fique à vontade pra quem quiser me conhecer um pouquinho mais. Estou aqui. Isso, vocês já sabem, né? Mandem mensagens pra mim, pra Débora, falando o que vocês acharam da história. E a gente se fala no próximo episódio. Tchau, tchau! Tchau!